Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal do Arquiteto. Se você não me conhece, meu nome é Will Dixon Alves e hoje eu quero falar os 5 erros que os estagiários de arquitetura cometem. Então, se você tem interesse de saber se você já cometeu esse erro ou se você está cometendo esse erro, ou então para você evitar de cometer esses erros que vão ser extremamente importantes e vai até definir se você vai ser contratado em um estágio, se você vai se manter nesse estágio. Ou seja, esse conteúdo para você tem muito valor. Vamos lá? Vamos então ao primeiro erro. O primeiro erro é o currículo. Por que o currículo é um grande erro? Porque o currículo ele é a primeira impressão que o escritório, a empresa, vai ter a seu respeito. E muitas pessoas já começam errando logo nesse currículo. Eu vou falar isso porque aqui eu avalio e avaliei bastante currículos de estagiários, fiz várias entrevistas e eu vou falar o que eu observo que atrapalha a escolher esse estagiário, ou até mesmo eu deixo aquele currículo de lado, porque eu não acho interessante o que é colocado ali. Então, quais são esses erros no currículo? Primeira coisa é a experiência de trabalho, ou seja, tem pessoas que eu abro ali e tem 10 experiências de trabalho, mas todas essas experiências não são na área da arquitetura. Ou seja, a pessoa coloca lá que ela trabalha em uma papelaria, como vendedor, um monte de coisa, e essas experiências, ela pode ter valor no mercado de trabalho, mas quando você vem para a área ali da arquitetura, o que nós queremos saber como empresa é se essa experiência, alguma experiência ali está vinculada à área da arquitetura, porque é isso realmente que vai agregar valor para o escritório. Então, se a pessoa não tem experiência, ela pode até às vezes colocar uma experiência que ela teve do último emprego, mas não encher lá com 10, 12 informações de trabalho, sendo que não tem nada a ver com a arquitetura, porque a gente só fica perdendo tempo lendo e vendo que aquela informação não tem valor algum. Outra coisa, isso aqui agora é extremamente importante, é sobre a experiência dos programas. Então tem pessoas que colocam lá quais programas dominam, coloca lá Revit, AutoCAD, SketchUp, Lumion, mas tem pessoas que vai lá e coloca porcentagem. Então eu já olhei vários currículos que eu abro e tá lá assim, 45% Revit, 65% AutoCAD, 70% V-Ray. E eu fico olhando as porcentagens e penso, como que foi definida essa porcentagem? O que é 70%? O que é 45%? Porque 45%, 70%, para a pessoa que mandou esse currículo, esse profissional, esse estudante de arquitetura, pode ser uma coisa. Para mim, pode ser outra. Ou seja, quando eu olho aquela porcentagem, logo eu penso, eu falo, para mim entender isso aqui, eu tenho que chamar a pessoa para entrevista para poder conversar com ela. Só que quando eu estou analisando o currículo, eu estou querendo ver o quê? Eu estou querendo definir quem eu vou chamar para essa entrevista. Ou seja, eu chamar a pessoa só para entender o que é aquela porcentagem, então logo eu penso que ela não domina bem os programas e isso acaba atrapalhando. Vamos agora ao segundo ponto. O segundo erro é não dominar os programas de arquitetura. O escritório, a empresa hoje em dia, ela quer contratar estagiários que já dominam esses programas. Então, se você não tem conhecimento desses programas, está pensando que dentro do estágio você vai aperfeiçoar o seu trabalho dentro do programa, você vai aprender algum programa novo, o seu pensamento está errado, você vai perder várias oportunidades. A realidade do mercado de trabalho hoje, no escritório, eu falo isso porque o meu escritório aqui é assim, eu já quero um estagiário que domine os programas, eu quero ensinar. O estágio ele é sim para ensinar, mas ensinar o quê? Não é o programa, é ensinar como fazer um projeto, como representar a forma técnica desse projeto, como aplicar o código de edificações nessa planta, como aprovar na prefeitura. Então o estagiário ele vai receber várias informações, ele vai aprender, ele vai crescer, mas se o estagiário não domina os programas de arquitetura, ele automaticamente está fora do mercado de trabalho. Essa é a verdade. Vamos agora ao terceiro erro. O terceiro erro é não cumpre os prazos. Então, um escritório de arquitetura, quando ele passa um serviço para um estagiário, ele já determina o prazo que esse estagiário, que esse estudante vai ter para entregar aquele serviço. E aqui no escritório eu já vivi bastante isso, de chegar o dia da entrega daquele prazo, que venceu naquele dia,
e falasse, então, cadê o projeto, cadê o serviço que foi colocado sobre a sua responsabilidade? O estagiário simplesmente falar, olha, não está pronto, estou fazendo aqui ainda e né, vou precisar de um prazo maior. Então, isso mata qualquer um de raiva. Por que eu estou falando isso? Porque se o estudante ele está ali no estágio e ele está observando que ele não vai conseguir cumprir aquele prazo, não sei por qual motivo, porque normalmente a gente determina o prazo que é possível fazer aquele trabalho. Então, se já não conseguiu cumprir, tem alguma coisa errada na produção, e se não conseguiu cumprir, não vai conseguir cumprir, é necessário avisar com antecedência. Tem muitos estagiários que não importa com os prazos do escritório. Para ele não tem valor nenhum isso aí. Como se diz, não é ele que vai se ferrar, não é ele que tem que dar justificativa para o cliente se houver algum atraso, não é ele que está preocupado com o prazo de protocolo na prefeitura, ou seja, ele está ali naquele estágio, mas ele não tem compromisso nenhum com aquele escritório e com os prazos desse escritório. Isso que eu estou falando é bastante comum, ou seja, é necessário que você faça o quê? Se você vai atrasar, já informa, fala antes, fala, olha, aqui eu estou com essa dificuldade e vou precisar de um tempo maior, o que a gente pode fazer? Ou seja, demonstre interesse, demonstre que você está preocupado se houver um atraso, isso aí faz total diferença. Já teve diversos estagiários aqui que começou e ele não tinha vínculo nenhum, ele não estava nem aí para o escritório, se lasque, se ferrar. E normalmente esse profissional, ele logo sai do estágio, porque o escritório não quer alguém assim. O quarto erro, projeto mal feito por falta de orientação. E aqui eu vou fazer uma observação que é o seguinte, tudo bem o estagiário cometer erros, não tem problema cometer erros, até porque o estágio ele é para isso, para que você erre em algum momento, em alguma parte, e você seja orientado para o que é correto. Mas tem uma grande diferença daquele estagiário que entrega o projeto errado. Entrega o projeto errado. Então, por exemplo, eu marco um levantamento para ser feito, o estagiário vai junto, nós fazemos o levantamento ali com as medidas, tudo. Eu peço para ele repassar esse levantamento e quando ele me entrega esse levantamento, tem um monte de erro. Tem um monte de erro nesse levantamento. E ele poderia, antes de entregar aquele serviço, aquele projeto, ele poderia fazer o quê? Ele poderia me perguntar quando tivesse a dúvida, porque se ele cometeu algum erro ali, ainda mais que é um levantamento, uma coisa simples, estou falando de serviço simples mesmo, ele poderia perguntar para evitar esses erros. Outra coisa também é na entrega dos projetos que são colocados sobre a sua responsabilidade. Se ele tem uma parte ali do projeto para entregar, ou a maquete, alguma representação, quando ele entrega o resultado final dele, já tem um monte de problema. E simplesmente o estagiário ele não pergunta, ele lida como se ele já soubesse e acaba entregando vários serviços errados e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o prazo daquela demanda daquele serviço seja aumentado. Então ele perde ali 8, 10 horas de trabalho simplesmente porque não tem o interesse mesmo de estar perguntando e tirando as dúvidas. Então, eu aqui mesmo, eu mando mensagem, eu pergunto como que tá, e tá tudo ok, tá tudo bem, falo com o estagiário, não, tá tudo tranquilo. E quando eu recebo aquele projeto, tem um monte de problema, um monte de defeito que eu olho assim e falo, não, isso aqui não é não saber, isso aqui é desleixo. Isso aqui é má vontade, isso aqui é falta de interesse mesmo nessa entrega que foi feita. Então, o profissional que está responsável por você, estagiário, ele sabe se você realmente é um erro comum, é um erro de falta de experiência ou se é falta de interesse mesmo. Então, quando esse estagiário começa a demonstrar essa falta de interesse na planta, no projeto, entregando coisas simples mesmo, de forma errada, porque está fazendo rápido, porque não está se importando com aquilo ali, isso é um grande problema. Agora nós vamos para o quinto e último erro, que esse aqui é bastante importante também, mas antes eu quero pedir para você, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, dá uma curtida nesse vídeo para que outras pessoas também venham aprender mais no canal do arquiteto, tudo bem? Então vamos falar sobre o quinto e último
erro de um estagiário, que é querer ganhar muito dinheiro. Querer ganhar muito dinheiro é um grande erro no estágio. E aí você vai me perguntar, mas eu não posso querer ser remunerado bem? Eu não posso querer ganhar bem? Não é isso que eu estou falando, até porque eu sou totalmente contra o estágio obrigatório, aquele que você não recebe nada por ele. Eu sou bem contra isso. Eu concordo que sim, você deve receber pelo seu trabalho, pelo seu estágio, mas tem estagiário que o único objetivo dele é realmente ganhar dinheiro. Então eu já tive aqui conversando com alguns estagiários que a pessoa estava ali ganhando um valor e ela queria aumentar esse valor ganhando ali aproximadamente, vamos colocar aí uma média de uns 1.500 para trabalhar 4 a 6 horas mais ou menos, ganhar quase 2.000, ou seja, a pessoa ela já está olhando o estágio como uma fonte de lucro mesmo. E isso é um grande problema, porque o estagiário tem que entender que o valor que ele vai ganhar vai ser sempre um valor menor do que, até porque a carga horária dele de trabalho é menor também, a responsabilidade é menor também, e juntamente com isso vem a renda e o salário que ele vai estar recebendo por aquele estágio. E não adianta você querer já passar as coisas à frente. Quando você se formar, quando você for um arquiteto, você sim vai visar o lado financeiro para que você obtenha grandes lucros, avaliar o trabalho que está oferecendo ali para você com um salário, com uma renda boa, mas não dá para você querer isso como estagiário. Mesmo que você domine muito bem os programas, mesmo que você fale assim, nossa, mas eu entrego aqui nessa empresa coisas, como diz, essa empresa em cima de mim ganha muito dinheiro, é muito comum esse pensamento. A empresa em cima de mim ganha muito dinheiro, eu mereço ganhar mais, eu mereço ganhar um salário bom, né? E você está ali como estagiário e essa ganância vai fazer com que você acaba perdendo as oportunidades. E eu, por exemplo mesmo, eu até hoje converso com o meu patrão, né, o arquiteto, que eu fiz estágio com ele. Então nós temos um relacionamento bom, ele tira dúvida comigo, eu tiro dúvida com ele, nós ajudamos um ao outro e deu certo. Logicamente que eu não estava ali visando o lado financeiro, eu estava visando o aprendizado. Então ele me ensinou, eu aprendi bastante. Hoje eu tenho um escritório, hoje eu tenho os meus projetos, então isso acaba se tornando um rendimento melhor, você não visar o dinheiro nesse momento, do que ficar visando o dinheiro nesse momento e perder algumas oportunidades. Então esses são 5 erros que um estagiário de arquitetura pode cometer e eu quero falar para você. O que você acha? Comenta aqui, dá uma curtida nesse vídeo e lembre, canal do arquiteto, aprendizado é aqui.